E aí, está passando pela crise da meia-idade? Está na dúvida se está passando? Ou na verdade um amigo do amigo seu que está passando por isso, você veio aqui tirar uma dúvida e conhecer um pouco mais? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a crise e como que foi originado esse termo, da onde veio, um pouquinho da história. Esse termo foi criado lá atrás por um médico que chamava Elliot Jaques e lá em 57 ele lançou um paper que chamava justamente a crise da meia-idade. Ele é contemporâneo de Donald Winnicott e Melanie Klein, ele era aluno de Melanie Klein. Então, provavelmente se você estuda psicanálise ou é entusiasta da área, você deve conhecer esses nomes bem famosos. E o Elliot, nessa época, ele trabalhava atendendo, clinicando, né? E depois de mais ou menos ter atendido 100 pacientes em torno disso, e isso ele contando essa história, ele começou a perceber que haviam sintomas muito parecidos, recorrentes, entre pacientes que tinham entre 30 e 40 anos, nessa faixa de idade. Eles estavam meio depressivos e relatavam alguns sintomas em comum. É interessante que um desses pacientes que ele comenta, que tinha 36 anos, ele fala o seguinte: um dia esse paciente chega para ele e fala que depois, que até então a vida dele havia sido uma escalada, como uma escalada numa montanha, onde ele não conseguia ver o horizonte, não tinha fim, ele sempre estava subindo, subindo, rumo ao ápice dessa montanha, ao cume dessa montanha, e nesse momento da vida dele parece que ele havia chegado lá em cima, no ponto mais alto da montanha, e que agora, quando ele olhava, era simplesmente descida, então ele conseguia ver o fim da estrada. E isso dava para ele uma angústia muito grande, porque agora ele via de fato que tinha um fim, né? Considerando lógico que essa estrada era a vida dele, de maneira simbólica. Então é como se no certo ponto da vida dele, nessa idade, nesse momento que ele estava vivendo, ele conseguisse agora entender que ele era finito, que ele não era mais um ser eterno, como muitas vezes a gente pensa, né? Quando está na adolescência, quando a gente é mais jovem, a gente acha que nunca vai morrer, ou que tem muito tempo para desfrutar, tem muito tempo para fazer muita coisa, realizar vários sonhos. E esse paciente então percebe que ele é finito, que é um fim, que ele não vai viver para sempre e que agora é até possível, na verdade, ver ali o fim da estrada. Né? Tá longe, ele fala que está longe ainda, tem muito tempo, mas ele já consegue ver o fim da estrada. E a parte mais curiosa é que depois de algum tempo, o próprio Elliot Jaques, ele confessa que na verdade esse paciente que falou isso era ele mesmo. Então aquela história de um amigo do amigo meu falou é exatamente isso. E esse médico, ele listou quais seriam os sintomas mais comuns entre esses pacientes, que ele notou. E o primeiro deles é a religiosidade abrupta, ou seja, essas pessoas de repente não tinham um histórico, mas de repente passavam a se manifestar como de fato muito religiosas, começavam a seguir, independente da religião, mas se tornar um pouco fanáticos, ter um comportamento um pouco obsessivo, né? Como que agora que eu estou diante de um fim, ou realizo então que tem uma finitude, a pessoa vai em busca da religião, como se quisesse estender um pouco a vida além dessa vida terrena. O segundo sintoma que ele relata que acontecia bastante é a promiscuidade. Então essas pessoas passavam também de repente a buscar vários relacionamentos ao mesmo tempo, né? Ou seja, começava a atrair namorada, atrair esposa, marido, começava a se relacionar com várias pessoas de maneira promíscua, até na verdade sem que houvesse muito julgamento, mostrando até talvez um comportamento um pouco regressivo nesse aspecto. O terceiro sintoma seria a incapacidade de viver a vida. Ou seja, as pessoas relatavam que por mais que fizessem, buscassem fazer várias coisas, não conseguiam aproveitar. Elas não conseguiam, de fato, sentir que estavam aproveitando todo o momento que elas tinham e nunca era o suficiente aquilo que elas faziam. O quarto sintoma era uma preocupação doentia com a saúde e a aparência. E aqui a gente consegue muito fácil trazer para a realidade nossa. Né? Muito claro a gente vê, às vezes, pessoas que não querem envelhecer de jeito nenhum, a pessoa começa a partir em busca de plásticas, de tratamentos, não aceita a passagem do tempo, ela quer se manter jovem, e aí vem um outro sintoma, que seria o último sintoma aqui, mais comum que ele relata,
que é quando a pessoa, nessa busca de se manter, né, numa idade em que ela estava, não prosseguia adiante com o tempo, com o envelhecimento, ela começa não só a se preocupar com a aparência do próprio corpo, mas também com a vestimenta dela. Então, numa ideia ilusória e fantasiosa, ela começa até se vestir, se comportar como se fosse uma pessoa de bem menos idade, né? Talvez um adolescente, uma pessoa bem mais nova, ou mesmo nessa parte da promiscuidade, ela começa a sair com pessoas mais novas com o intuito de então se parecer mais jovem. Então esses eram os 5 sintomas que ele relatou que mais aconteciam, que eram os mais recorrentes dentre esses pacientes que ele atendia. Seguindo na cronologia do tempo, nessa época que ele criou esse termo, as pessoas tinham uma expectativa de vida de 70 anos. Então, quando a gente fala de uma pessoa com 35, 40 anos, realmente ela está mais ou menos aí na sua metade da sua vida. Porém, não quer dizer exatamente que essa crise ela acontece exatamente na metade da vida da pessoa. Essa crise geralmente acontece quando a pessoa percebe que ela conquistou tudo que ela queria. Isso talvez aconteça nessa idade, e mesmo assim ela não vê sentido. Então ela não consegue entender qual foi a finalidade dela ter conquistado tudo aquilo, né? Talvez um emprego, talvez uma casa, um carro, uma família, sei lá. O sonho dessa pessoa que ela tinha planejado, conquistou e de repente ela se depara, mas qual é o sentido disso? Isso é uma das opções, uma das alternativas. Uma outra que também costuma desencadear essa crise é quando a pessoa chega nessa idade e ela de fato percebe que ela está ficando mais próxima da morte, mas ela vê que ela não conquistou o que ela tinha planejado nesse período. E agora ela tem dúvida, será que com o que me resta do tempo eu vou conseguir conquistar o resto? Será que eu ainda tenho energia? Será que eu ainda estou apto a fazer isso? Nos Estados Unidos, em 72, teve uma campanha do governo que foi para alertar as empresas, principalmente alguns executivos, altos executivos das empresas, que estavam no ápice da sua carreira, em torno dos 40 anos, entre 35 e 40 anos, e tinha uma elevada taxa de suicídio desse grupo de pessoas. Justamente porque é o momento que eles estão no ápice da carreira e então vai começar o declínio. E eles vão começar a ver que dali para frente eles não vão ser mais a principal peça na empresa, ou a pessoa tão poderosa no seu cargo. Então a pessoa de fato começa a entrar talvez numa crise existencial, né? Então aí ela começa a se questionar de fato. Fiz tudo o que eu queria? Se eu fiz, para quê? Se eu não fiz, será que ainda tenho tempo? O que deixei de fazer? É um momento em que a pessoa começa a revisitar todas as escolhas que ela fez da vida dela, que trouxeram ela até onde ela está hoje, e ela começa então a ver se de fato ela fez o luto daquilo que ela renunciou. Lógico, lembrando aqui que cada escolha eu vou ter uma renúncia e eu preciso estar muito bem com essa renúncia, daquilo que eu estou abrindo mão para obter a outra alternativa que eu estou escolhendo. E se eu vou tendo uma sucessão de renúncias que eu não elaborei o luto direito disso, eu posso chegar num certo ponto e meio que ficar inconformado com aquilo. Eu posso chegar a um certo ponto, talvez me arrepender daquilo que eu renunciei. Só que será que agora dá tempo, na minha outra metade de vida, de fazer essas coisas que eu renunciei? Tem muita gente que não consegue lidar bem com isso. Então essas pessoas vão de fato entrar num processo, numa crise, numa depressão, demonstrar muita ansiedade, alguns comportamentos regredidos. Tem alguns filmes muito legais que eu recomendo aqui para assistir, filmes e séries, sobre crise da meia-idade. O primeiro deles é Breaking Bad. Se você não assistiu, ele trata-se de um professor de química, ele descobre que ele está com câncer. Daí esse é o ponto-chave para ele começar a repensar o que ele fez da vida dele. Se ele fez aquilo que ele queria, o que ele tem. Ele começa de fato a ter essa reflexão e muda completamente o rumo da vida dele. A segunda indicação aqui é um filme, que é Lolita. Acho que Lolita veio de um livro que é bem antigo e conta a história de um professor, também de meia idade, que acaba indo morar numa cidade, na casa de uma mulher que tem uma filha bem mais nova. E ele começa a se interessar pela filha. Também naquele aspecto que eu comentei de tentar se rejuvenescer ou se ver mais novo,
tendo em contato com pessoas mais novas. O terceiro filme que eu recomendo é A História de um Casamento, que acaba, na verdade, contando a história de um divórcio. E nele, no momento que eles estão aí na iminência de se separar, a mulher, ela começa a fazer uma reflexão que ela não viveu a vida que ela queria viver. E isso, na verdade, acaba sendo também um dos estopins do divórcio. E, finalmente, o quarto, que esse eu gosto muito, é Encontros e Desencontros. Esse é bem legal. É um ator de meia idade também, que ele vai fazer uma viagem para fazer uma sessão de fotos, se eu não me engano. Ele acaba conhecendo uma moça bem mais nova, que também está viajando com ele. E ele está passando por um momento meio ruim no casamento dele, está meio depressivo, e ele encontra essa mulher que também está passando por algumas dificuldades ali, meio abandonada pelo marido que também está viajando no trabalho. E daí eles acabam se encontrando, trocando ali as suas angústias e acabam passando um bom tempo juntos, né? Meio que eles acabam se encontrando ali. Então, esses 4 ou 5 filmes, não lembro mais que eu falei, recomendo, são bem interessantes. Estou colocando aqui também o link na descrição. Tudo que eu falei aqui, grande parte foi baseado num artigo que eu li, também vou colocar aqui na descrição. E esse artigo baseado também num livro que fala sobre a crise da meia-idade, também está na descrição. Se você gostou, curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.